Eu faço engenharia mecânica no Instituto Federal. Eu faço contabilidade. Assessor de vereador. Eu estudo jornalismo. Eu sou escritora de romance e cerimonialista de casamento. Cerimonial de casamento. Boa tarde, meu nome é Sônia, sou professora de ensino fundamental 1. Meu nome é Rose, sou professora de ensino fundamental 1 também. Legal, professora, uma profissão muito bonita. Você? Eu já sei, mas... Eu sou assessora da vereadora Nancy. Boa tarde a todos, professora Florips, é um prazer recebê-la. Obrigada. Boa tarde a vocês, eu sou Marilda, chefe de gabinete da vereadora Nancy. Vim aqui só para transmitir um recado a vocês, dar boas-vindas à professora, que já esteve conosco no ano passado, em outras atividades da Escola do Legislativo. A vereadora sempre faz questão de estar aqui, de acompanhar todos os cursos, mas agora às 15h ela vai dar um curso na Rede de Ação pela Sustentabilidade, na RAPS, em São Paulo. E por essa razão ela não pôde estar aqui hoje acompanhando as atividades. Mas agradece a presença de todos e agradece a senhora por estar aqui mais uma vez, né, fazendo esse trabalho voluntário aqui na Escola do Legislativo. Bom, o som tá bom? Bom, pessoal, algumas regrinhas, alguns lembretes, né? Como eu já disse no começo, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, mas tem algumas coisas que são básicas. Primeira coisa, para a gente escrever bem, a gente precisa ler sempre e ler muito. Como dizia o Loyola Brandão, que eu fiz uma oficina com ele, a gente tem que ler até bula de remédio. Quer dizer, o que aparecer na frente, a gente sempre está lendo. Isso é muito importante para a gente aprender. A escrita em si, a língua em si, a língua portuguesa, ela é muito difícil. Todo mundo sabe disso. Não é uma língua difícil para nós, é uma língua, em relação às outras, muito difícil. Ela é muito complexa. Ela tem um vocabulário muito extenso, é uma língua, a gramática muito complexa. Então, para a gente dominar essas regras, leva bastante tempo. O melhor jeito é aprender assim um pouco de ouvido. Como que é aprender de ouvido? Lendo. Ou seja, você vai deixando aquilo no seu inconsciente, de maneira que quando você vai escrever, o seu cérebro já te indica a maneira mais correta. E, é claro, um pouco de gramática também não faz mal, mas eu não estudo gramática. Estudei só quando eu estava fazendo o colegial, etc., o estudo regulamentar. Nunca mais estudei gramática, porque eu acho que, isso que eu falei, que a leitura conduz a um texto melhor. Eu pus algumas coisinhas assim, rápidas, que eu vou falar, mas, na verdade, eu já vou querer que vocês comecem a escrever. Só vou dar uma rápida sinopse e a gente já passa para a escrita. Porque o objetivo aqui é escrever. E aí eu vou dar uma assistência particular para cada um. E ajudar no que for possível. Porque os níveis são muito diferentes, né? Tanto de faixa etária como profissional, são muito diferentes. Então, nós vamos começar. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns detalhes. Evitar ao máximo a utilização de abreviaturas, né? Tentar não usar esse tipo de escrita abreviada. Isso não se faz num texto. Palavras muito bonitas ou rebuscadas, não há necessidade. Eventualmente, se você acha que é apropriada uma palavra, você pode usar, mas não há necessidade de ficar procurando palavras rebuscadas para tornar o texto melhor. Às vezes ele fica pior, às vezes ele fica desagradável, ele fica enjoativo. Então, tentar não usar um exagero de palavras bonitas ou sofisticadas, tá? Evitar os chamados clichês, isso é muito usado também como orientação aos jornalistas. Clichês
são palavras ou são frases que são muito óbvias. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Pele de porcelana, feio como o diabo, linda como uma deusa, são as obviedades. Tentar não usar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você quiser colocar essa pele de porcelana, você coloca uma outra coisa. Pele de seda também seria um clichê. São sugestões. É claro que, eventualmente, você pode colocar um desses exemplos e até fica bem no texto. Mas são sugestões. Uso de parênteses, evitar no texto, em prosa, evitar, na poesia também. Estrangeirismos. Essa é uma questão que a gente tem que pensar um pouquinho. Por quê? Com a internet e com a grande influência que a gente sofre da língua inglesa, é muito comum as pessoas começarem a usar várias palavras estrangeiras misturadas no português. Não tem problema nenhum usar, mas não é português. Aí é inglês, é francês, são outras línguas. E apesar que com o tempo, algumas palavras inglesas, né, elas vão se incorporando até chegar aos dicionários. Mas, de modo geral, evitar palavras estrangeiras, evitar estrangeirismos. Palavras de baixo calão, também, a não ser que sejam muito bem usadas, ou seja, os palavrões, e autores que usam com perfeição os palavrões, né, como o Jorge Amado usava um pouco, e outros autores bastante famosos e importantes escritores, mas são palavras que têm que ser usadas com muito cuidado, não é para o puritanismo, é para não deixar o texto vulgar, tá? Evitar repetir uma mesma palavra no texto. Essa regra, eu acho fundamental. Então, quando você terminar de escrever seu texto ou seu parágrafo, tente ler e ver se não tem abuso da mesma palavra. E, às vezes, você escreve ela num parágrafo, nas últimas linhas, depois, no próximo parágrafo, você tende a repetir aquela mesma palavra. Então, evitar esse tipo de coisa. As citações também, se você usa muito citações de outros autores, não é muito interessante, o texto também fica muito pobre. Tente evitar esse tipo de citação, a não ser, eventualmente, às vezes no começo do texto, citar um autor, isso é bacana. Nunca usar siglas. Por que não é para usar siglas? Porque a pessoa que lê não sabe o que está escrito. Então, se você for fazer uma sigla, sei lá, Folha de São Paulo, FCP, FSP, você põe entre parênteses, Folha de São Paulo, porque o leitor não é obrigado a saber que é a Folha de São Paulo, tá? Não, eu estou pulando alguma coisa porque não estou achando que vale a pena repetir. Evitar mesóclises. Todo mundo já sabe o que é mesóclise. É o jeito Temer de falar, né? O presidente Temer tem esse costume de falar por meio de mesóclises, né? E o presidente Jânio Quadros também tinha. É um jeito erudito de falar, mas é um pouco pedante. Então, não é uma escrita muito conveniente e interessante para o seu texto. Eu depois vou dar um exemplo de mesóclise aí, para quem não lembra. Não abusar das exclamações. Se vocês estão em contato frequente com as redes sociais, vocês podem ver aí no Instagram, no Facebook, qualquer coisa que eles colocam, eles já colocam 3 exclamações, RS, RS, RS. Pense um pouquinho nisso antes de vocês colocarem. Não fica bonito, sabe? Porque é muito lugar comum, né? Eu não coloco, por exemplo, RS, risos, 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 5, 6 vezes. Não há necessidade. Se é engraçado, a pessoa já vai rir. Não precisa você colocar. Concorda comigo? Veja bem, não é regra e nem eu estou proibindo e nem posso proibir, ninguém pode proibir nada. Mas são sugestões e são alertas e chamadas para vocês observarem melhor o que vocês estão escrevendo. Tá? Evitar frases muito longas. Esse daí é problema. Por quê? Uma pessoa que escreve frases muito longas, sem a devida pontuação, ela não se faz entender.
Então, é preferível assim, quem não tem um bom domínio da língua, fazer frases mais curtas. Fazer a frase curta, pontuar, fazer outra frase curta, pontuar, usar bastante a vírgula, usar os pontos que tem que usar, exclamação, interrogação, mas sem exagerar no tamanho do parágrafo, tá? Isso aí eu acho interessante também, vocês passarem para os seus alunos das primeiras, do ensino fundamental, né? Aliás, aqui fica só um lembrete, a professora do ensino fundamental é fundamental, né, para que as crianças aprendam a escrever. Então, é muito importante que a professora dê muita atenção para essa questão da escrita. Hoje, se uma pessoa tem um bom texto, é muito mais fácil ela passar, por exemplo, no exame, no seu currículo ser aprovado, ela passar no vestibular, se ela tiver um bom texto. E, para isso, eu torno a insistir, é leitura. Acostumar com desde pequeno, colocar livro no quarto das crianças, colocar crianças em contato com livros, e não só TV, iPad, iPod e celular. Bom, aqui é interessante que eu queria colocar é a questão do gerúndio. Agora não é tanto, mas teve um tempo aqui no Brasil que você ligava para um médico para marcar hora, a secretária falava assim, estarei marcando às 14 horas da terça-feira. Isso está errado. Não só é feio, como está errado. Ela só tem que falar que ela vai marcar a hora e ponto. Porque esse gerúndio, ele indica uma ação continuada. Então, por exemplo, se você falar assim, estarei lendo um livro enquanto eu estiver no trem, tá certo. Por quê? Enquanto o trem estiver andando, eu estarei lendo. Agora, estarei marcando um horário, está errado. Então, esse gerúndio, eu até brincava, porque eu falava que era uma gíria da Unimep, porque eu vi muito pessoal da Unimep falar desse jeito. E fica uma coisa muito chata, muito pedante. Então, cuidado com esse gerúndio. O gerúndio é para ser usado enquanto a ação estiver acontecendo. Tá? Também eu coloquei aqui um texto que coloque muito regionalismo. Então, por exemplo, eu coloquei o Rio Grande do Sul, né, que tem um regionalismo bem explícito. Então, põe lá tchê, não sei o quê, coisas típicas do Rio Grande do Sul. Isso não é legal, a não ser que você esteja escrevendo um livro de folclore e tal. Mas, na linguagem comum, se você começar a colocar muito regionalismo, as pessoas do Nordeste não vão entender, as pessoas do Norte não vão entender, do Sudeste não vão entender. Então, tentar evitar. E mesmo algumas palavras, o piracicabanês, né? Algumas palavras que são típicas do nosso vocabulário aqui de Piracicaba. E a última que eu vou falar é evitar rima no texto em prosa, tá? Então, não fica bonito. Rima é para poesia, ou não, mas em texto em prosa não fica bom. Então, sempre presta atenção. Então, acabou de escrever o parágrafo? Leia. Se não tem palavra repetida, se não rima, etc. e tal. Bom, na sequência, eu vou dar uma sugestão. Tem um texto aqui, vocês vão completar, vocês vão ler a história e vão completar de acordo com a imaginação de vocês. Eu vou parar de falar, porque o objetivo aqui não é eu falar, é vocês escreverem. Certo? Então, vocês vão completar. Eu sugiro que tenha o texto pelo menos o dobro ou o triplo do que eu escrevi aqui, tá? Não há necessidade de vocês copiarem o que eu escrevi, vocês podem escrever esse da sequência e passar por uma outra folha, como vocês acharem melhor, tá bom? Quem não quiser escrever esse texto, que é para inventar uma história em cima do que eu escrevi, escreve o que quiser, desde que seja uma quantidade de uma folha de papel sulfite, tá bem? Vamos começar? E eu vou dando assistência para cada um. E quando vocês precisarem de mim, é só me chamar.
eu falei, não tem nada a ver. Ele falou. Não, espera, a menina não parava de chorar. Bom, o homem então falou. Então você vai tirar isso aqui, vai ser o homem. Então, disse. Porque ele está contando, ele não está falando que sou eu, na primeira pessoa. Quer me contar o que aconteceu? Posso ajudá-la? Ela sempre fala cada vez mais alto. Resolvi ficar quieta. Quieta, porque é o homem. E resolvi ficar quieta. Passado alguns minutos, a menina começou a falar. Ele falou. Não, aqui precisa, tá certo. Quantas desilusões. Saí para encontrar o meu amor e eis que encontro com o outro. Não chore, foi uma vírgula. Então, veja bem, aqui, se você colocar não chore, você está usando tu. E o tu não é uma forma que a gente usa, não chore. Então, você não vai pôr o tu, vai usar o você. Então, é não chore. Terceira pessoa da conjugação. Aqui está certo, né? Mas é uma forma, não, é uma forma um pouco mais absurda. Não chore. Você é nova e conhece essas pessoas. Aqui esse nova, eu substituiria. É muito coloquial. Jovem, jovem, você tem muita vida pela frente. Ao chegarmos próximo ao rio, então, não é chegarmos. Por quê? Porque são dois estranhos. Você não participa da cena. Entendeu? Ao chegarem. Entendeu? Porque, tá vendo? É o homem, daí ele viu uma moça. Então, ao chegarem, esse homem começa a moça. Próximo ao rio, eu já havia decidido acabar com a minha vida, pensei, cada pessoa tem sua desilusão, uma é maior que a outra. Mas, ao olhar ao lado novamente, me deu um susto. A menina não estava mais lá. Será que eu sonhei? Mas continua um pouco. Não foi. Escreve mais coisas. Escreve mais coisas.
bem